Fala minhas bases nitrogenadas, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Estudar Mais Biologia. Nesta videoaula nós vamos falar sobre o núcleo, ele que é a sede do material genético. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal. Assim você ajuda este projeto a crescer cada vez mais e ainda ajuda outras pessoas, porque quando você se inscreve, você gera mais engajamento para o conteúdo e assim pessoas podem ser ajudadas com esse material. Galera, olha só, eu vou mostrar para vocês aqui agora a imagem do núcleo. Lembrando que vocês têm que relembrar que existem dois tipos de células. Existem as células eucariontes e existem as células procariontes. As células eucariontes são aquelas células que possuem núcleo. Já as células procariontes são aquelas células que não possuem núcleo. Ou seja, eu vou falar aqui das células eucariontes, porque são as células que possuem o núcleo. Esse núcleo que vocês estão vendo aqui é um núcleo interfásico. O que é um núcleo interfásico? É um núcleo de uma célula que não está em divisão. Tá? Porque quando as células estão se dividindo, a gente sabe que o núcleo desaparece, né? Então, uma das características da divisão celular é que lá na prófase, né, o núcleo, né, começa a desaparecer. Então, aqui eu estou falando de núcleo interfásico, que é um núcleo de uma célula que está entre uma divisão e outra. Interfásico, lá na fase G1. Então, a célula não está se dividindo, a célula está tendo o seu metabolismo normal aqui, produzindo proteínas, hormônios. Então, é um núcleo que você encontra em uma célula que não está em divisão. O núcleo interfásico ele é formado por algumas partes. Eu vou mostrar para vocês aqui essas partes. Deixa eu nomear logo aqui. Tá? Nós temos a carioteca, nós temos os poros, né? Nós temos a cariolinfa, a cromatina e o nucleolo. Lembrando que aqui são vários poros, tá? Você pode ver aqui, ó, vários poros aqui nesse núcleo. A primeira estrutura que eu quero que vocês se atentem aqui é sobre a carioteca. A carioteca, que está aqui em cima, a carioteca é essa membrana que reveste o núcleo. Ou seja, é a carioteca justamente ela que dá o nome, né, às células eucariontes. Porque a carioteca é o nome da membrana que forma o núcleo. Tá? Lembrando que a carioteca é muito importante porque ela que vai dar esse formato e ela que vai guardar as substâncias e o material genético dentro do núcleo. Outra coisa importante que você tem que lembrar da carioteca é que ela é formada por uma membrana lipoproteica, tá? Muito parecida com a membrana plasmática, e a membrana dupla. Aqui na imagem dá para você ver que existe uma membranazinha aqui embaixo e outra aqui em cima. Então a carioteca ela é lipoproteica porque ela é lipídios e proteínas, e ela é uma camada dupla, tá bom? Então cuidado com a carioteca, porque ela de fato que dá o nome aos seres eucariontes, ela é de fato que separa, né, os indivíduos em dois grupos aí, né, em procariontes e eucariontes. Eucarionte, né, o eu de verdadeiro, carioteca verdadeira, seres que possuem carioteca. Beleza. Segunda estrutura aqui, eu quero que vocês também se atentem muito a ela, são os poros, tá? Os poros é o seguinte, dentro do núcleo é onde você vai encontrar o material genético, vai encontrar o DNA. O DNA é onde eu tenho as informações do indivíduo. É lá no DNA que eu vou ter o código genético, né? Onde tem o código para produzir as proteínas. Só que quem produz as proteínas é uma organela chamada ribossomo. E ela se encontra lá no citoplasma. Ou seja, lá no citoplasma, dentro do citosol, aquele líquido, ou também ela é encontrada no retículo endoplasmático rugoso. E aí é o seguinte, para que essa informação chegue lá no ribossomo, ela tem que passar de dentro do núcleo para fora do núcleo. Então ela tem que passar pela carioteca. E é por isso que eu tenho esses buraquinhos aqui, esses poros, tá? O RNA mensageiro vai sair, né, levando a informação do DNA para o ribossomo. Lembrando que quem leva a informação é o RNA mensageiro. Ele vai pegar, vai transcrever aquela mensagem lá, o gene, né, onde está o código genético, e vai pegar e levar lá para o ribossomo que está fora do núcleo, tá bom? E chegando lá no ribossomo, o ribossomo vai traduzir e produzir a proteína. Então, para que ele chegue lá, ele tem que passar por algum local, e o local são os poros, tá? Então, muito cuidado com esses poros aqui. Além disso, também a gente tem que entender que existe um fluxo de nutrientes entre o núcleo e o próprio citoplasma. Então, esse poro é o local de passagem, né, desses nutrientes do material genético. Então, é muito importante para a célula, né, muito importante para o núcleo ter essas estruturas aqui. A terceira característica aqui do núcleo, né, a terceira estrutura do núcleo, é a cariolinfa.
A cariolinfa, galera, não confunda cariolinfa com citosol, né, ou hialoplasma, porque é o seguinte, o citoplasma que está aqui fora, ele também possui um líquido, né, e esse líquido é chamado de citosol ou hialoplasma. Já aqui no núcleo, nós temos a cariolinfa. A cariolinfa, também chamado de nucleoplasma, é um líquido gelatinoso muito parecido com o hialoplasma e também chamado de citosol, mas não é a mesma coisa. Então cuidado com questão de prova, tá? Cariolinfa ou nucleoplasma é o líquido que tem dentro do núcleo, tá? O núcleo tem que ter nutrientes ali, né? Então esses nutrientes, material genético, eles ficam ali mergulhados nesse líquido, né? Então é muito parecido com o hialoplasma, mas recebe outro nome. Então cuidado com questão de prova, que isso pode ser uma pegadinha e pode te derrubar na prova, tá? Outra estrutura aqui do núcleo, né, que é uma das mais importantes aí também, eu quero que você, eu até deixei aqui um pouco mais destacado, né, um verde bem destacado, é a cromatina, pessoal. A cromatina é o material genético. Muito cuidado, tá? Cromatina e cromossomos são em dois momentos diferentes. É material genético os dois? Mas são em momentos diferentes. Como eu falei para vocês, nós estamos aqui trabalhando com o núcleo interfásico. O que é o núcleo interfásico? Aquele núcleo que não está em divisão, tá? Quando a célula não está em divisão, o DNA ele fica desespiralizado ali dentro do núcleo, tá? Aí eu chamo de cromatina, tá bom? Eu chamo de cromatina. Quando a célula vai se dividir, aí essa cromatina ela se espiraliza, tá? Espiraliza numa proteína chamada histona e ela enrola e vira o cromossomo, que vocês estão acostumados a ver aí, né? Quando a célula está se dividindo, né? Os cromossomos. Lembrando que o ser humano tem 46 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe, tá? E esses cromossomos, né, eles estão espiralizados quando a célula está se dividindo, mas quando ela não está se dividindo, no caso desse núcleo interfásico, ela fica numa forma de cromatina, ou seja, o cromossomo fica desespiralizado, aquele modelo de DNA que vocês costumam ver, né, enrolado sobre o próprio eixo, tá bom? Então essa é a cromatina. Não confunda cromatina com cromossomo, beleza? Cromatina é quando não está enrolado sobre, né, na proteína chamada histona. Já o cromossomo é quando está na proteína chamada histona. Está enrolado, né? E a quinta estrutura aqui é o nucleolo, tá bom? O nucleolo que é o local, galera, o local em que eu encontro a produção dos ribossomos. O nucleolo, ele é um corpúsculo denso, tá? Pode ver aí no meio, tipo uma bolinha, tá? Parecendo uma bolinha. Ele é mais denso mesmo, tá? Do que as outras partes do núcleo. Ele é denso e ele não tem membrana delimitando ele, tá bom? Inclusive nas células procariontes, você vê muito bem, né? O nucleolo e parece um pouco com o núcleo, mas não é, tá bom? O nucleolo é um local que eu vou encontrar muito RNA ribossômico que está associado, né, à produção dos ribossomos. Esse RNA ribossômico, ele é responsável pela produção dos ribossomos, que são as organelas que fazem proteína, tá bom? Então o RNA ribossômico, ele vai estar aí no nucleolo, que é a região que tem a função de produzir, no caso, os nossos ribossomos, tá bom? Então essas 5 partes aí do núcleo é muito importante você saber, tá? Porque é muito fácil cair na sua prova, principalmente essa questão da carioteca. A carioteca, que é a membrana que reveste o núcleo, e é ela que dá o nome, né, aos seres eucariontes, ela que vai diferenciar um indivíduo eucarionte de um indivíduo procarionte, beleza? Galera, se essa aula foi útil para você, deixa o like, deixa o joinha. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e eu aguardo você nas nossas próximas lives, beleza?